Tenho grande honra de entrevistar o professor Fábio Conder Comparato, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos. Fábio Comparato nasceu em São Paulo, em 1936. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É doutor pela Universidade de Paris. Professor titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Criador da Escola de Governo de São Paulo e autor de inúmeros livros de direito comercial, de direito público, inclusive de um projeto de constituição para o país. Professor, conte-nos a origem da sua opção por estudar direito. Eu acho que é a origem familiar, porque meu pai teve vários problemas familiares que precisaram ser resolvidos judicialmente. E, além disso, o meu tio, casado com minha tia e grande amiga, Evandro Lins e Silva, foi um dos maiores advogados criminalistas da minha época. E eu cheguei a trabalhar um pouco com ele, em Brasília e no Rio de Janeiro. Professor, o senhor teve um contato direto com a música, especificamente com o piano. Inclusive tinha a intenção de ser concertista. Existe alguma relação entre a sua sensibilidade artística e a opção por estudar direito? E eu pergunto porque alguns consideram, não quero antecipar o que eu perguntarei posteriormente, que direito é arte e não ciência. O direito, isso eu não entendi. É arte. Alguns consideram o direito como arte e não ciência. Olha, eu realmente estudei piano durante vários anos. Eu posso dizer a você que agora não tem a menor atração, não só pelo piano, mas pela música em geral. Isso deve ser uma questão de senectude, né? Então, hoje, a minha paixão é por direitos humanos. E eu acho que aí mesmo eu tenho aquela harmonia da vida que é fundamental para que a gente possa viver feliz. Então é isso. Professor, como o ambiente intelectual do Brasil, na segunda metade dos anos 50, governo JK, plano de metas, influenciou a Faculdade de Direito da USP, na qual o senhor foi estudante? Não teve nenhuma influência. Pelo menos eu não conheci. O que acontece é que a Faculdade de Direito de São Paulo sempre foi muito encolhida em si mesma. E, aliás, você pode talvez me ajudar no seguinte: havia um grupo já de várias décadas na Faculdade de Direito que tinha um aspecto político e também quase religioso. Eu não sei se você chegou a conhecer. Era um pouco ligado ao integralismo, mas depois ele desapareceu totalmente, esse grupo. Ninguém mais se lembra disso. E, no entanto, a faculdade gosta de enriquecer a memória, como eles dizem, da Pauliceia. Enfim, o que eu posso dizer é que, no meu tempo,
na Faculdade de Direito, eu era um aluno fora do comum, porque eu, sob o aspecto de mentalidade, de costumes, de fé, eu era muito católico. Então, como a Faculdade de Direito nunca aceitou isso, eu ficava assim um pouco fora de tudo que se fazia publicamente na Faculdade de Direito. Mas depois evoluí, no sentido de me adaptar a vários ambientes, inclusive o ambiente da escola, da Faculdade de Direito, depois da minha formatura. Professor, uma vez terminada a Faculdade de Direito, concluído o curso de Direito, o senhor estudou em Paris, na Universidade de Paris. Explique como a Universidade de Paris influenciou a sua formação intelectual. E gostaria de saber também a importância que teve na sua vida, sua tese de doutorado, que foi premiada na França, sobre a concepção dualista da obrigação. Bom, essa noção fundamental desse caráter dualista da obrigação, isso eu já trazia comigo antes de ir para Paris. Por que eu fui a Paris estudar lá? Porque a ligação de minha mãe com a cultura francesa sempre foi muito aproximada. E eu, durante toda a faculdade, eu tinha um certo orgulho de falar francês. Acontece que chegando em Paris, em pouco tempo, eu conheci minha futura mulher. E quando eu terminei o doutorado, eu já estava, por assim dizer, noivo dela, embora na França não houvesse essa tradição brasileira do noivado, né, como uma cerimônia quase religiosa. E a Monique, minha mulher, ela marcou profundamente a minha vida. Eu vivi com ela praticamente meio século. E ela veio viver comigo em São Paulo e, ao contrário daquilo que eu temia, ela se adaptou ao ambiente brasileiro, embora sem desprezar ou sem abandonar toda a tradição francesa. E dessa tradição prevalecia aquilo que sempre foi para mim uma ilustração da cultura francesa, né? Que é esse racionalismo. E assim que ela chegou aqui em São Paulo, ela já entrou em contato com o Liceu Pasteur, que era o único liceu francês de São Paulo, e até o fim da vida, a Monique sempre esteve ligada ao Liceu Pasteur. Mesmo depois de se aposentar, ela não deixou de participar das atividades culturais no liceu. Professor, o direito comparado está muito presente na sua análise intelectual.
os livros dos estudos e pareceres, do poder de controle das sociedades anônimas. E eu tenho informação que o senhor fez um mestrado em Direito Comparado. Essa também foi uma contribuição francesa para a sua formação intelectual? Olhe, não, acho que Monique não contribuiu para isso. Ela não tinha nenhuma atração pelo direito. Mas, de fato, você tem razão. Eu tive sempre essa noção, digamos assim, harmoniosa no sentido musical, dos diferentes tendências jurídicas e das diferentes disciplinas do direito. E eu creio que isso me ajudou muito no início da minha carreira docente, porque realmente a tese sobre a essência dualista da obrigação privada, mesmo da obrigação pública, embora não se fale em obrigação, nesse caso, sempre foi muito preponderante na minha cabeça. Professor, ao regressar ao Brasil, o senhor ingressou, depois de algum tempo, na Faculdade de Direito da USP, como professor. Como foi o ingresso na Faculdade de Direito da USP? E houve alguma resistência por parte de setores da vida acadêmica ao seu ingresso? Olhe, eu tive muita sorte de me dirigir desde o início da carreira docente para o direito comercial. Porque a tradição do direito comercial é a tradição capitalista. E assim que eu fiz o concurso para livre docente, em 1966, a Faculdade de Direito se tornou um bastião da mentalidade do regime empresarial militar do Brasil. E eu me lembro que havia um professor catedrático que, naquela época, o caráter das pessoas era declarado de modo não sigiloso pela polícia e pelo regime militar. E eu me lembro que, assim que eu fiz um pedido para ingressar na pós-graduação em Direito Comercial, esse professor logo foi dizendo que eu era comunista. E isso era uma pecha dificilmente, que a gente pudesse dificilmente tirar de si mesmo. E eu me lembro que, para minha sorte, um outro professor titular de Direito Penal tinha sido advogado de meu pai, o doutor Noé de Azevedo. E ele me defendeu na congregação duramente e conseguiu que eu pudesse fazer a livre docência. Aí eu tenho a impressão de que, a partir daí, eu não deixei de atuar fora na docência e também fora da docência, no sentido de defender os grandes valores da pessoa humana e os grandes valores
que são, digamos assim, o espírito do direito romano e também do direito moderno. É por isso que, graças a esse conjunto de circunstâncias, eu tive a sorte de não ser excluído da faculdade, porque naquela época, na faculdade, a pior coisa que se poderia dizer de alguém era que era comunista. Professor, o senhor fez uma carreira meteórica na Faculdade de Direito. Sua carreira universitária foi muito rápida, chegou à titularidade com menos de 40 anos. E escreveu uma tese para professor titular, Poder e Controle nas Sociedades Anônimas, que revolucionou o direito comercial brasileiro. Comente um pouco sobre a escolha do tema e sobre a relevância do tema naquele período histórico do mundo e da vida brasileira. A sua pergunta é interessante, porque é a primeira vez que alguém faz essa ligação da minha tese de titularidade e o direito público. Da minha tese de titularidade foi em direito comercial. Mas a questão do controle é um instrumento de poder e a política sempre foi ligada ao poder. Pois bem, eu devo dizer que, mesmo na França, eu procurei levantar dados doutrinários sobre a questão do poder de controle na sociedade anônima. Então, depois, utilizei com uma certa facilidade esses dados que eu havia levantado para fazer a tese de titular. Professor, que reminiscências o senhor tem da Faculdade de Direito no período da ditadura militar? Como eu lhe disse, eu fui acusado publicamente em reunião da congregação da Faculdade de Direito de ser comunista. E, de fato, eu tenho pelo menos um certo orgulho desde o início da minha carreira docente. Eu fiz questão de defender os direitos humanos e é por isso que acabei passando do direito comercial para o curso de direitos humanos. Foi o primeiro curso de direitos humanos que eu saiba ministrado na Faculdade de Direito. E isso para mim foi essencial, porque eu pude combater o regime empresarial militar, não politicamente, mas doutrinariamente. Eu fiz questão de mostrar os crimes cometidos quase que diariamente pelo regime militar, e isso eu fiz já como professor na Faculdade de Direito. E eu tenho um ex-aluno que é muito ligado a mim, sempre foi muito ligado a mim, o Claudineu de Mello, e ele me disse, e me deixou muito orgulhoso, ele me disse: professor, o senhor foi, naquela época, o único professor que defendia teses contrárias ao regime militar. Eu acho que isso, depois, me ajudou muito, porque eu terminei a minha carreira docente ensinando direitos humanos, e eu
eu acho que isto é muito importante, a gente ter na profissão uma, digamos assim, uma realização mais ampla e completa das suas tendências, das suas virtualidades, né? E quando eu saí de direito comercial e fui para direitos humanos, eu levei também o que eu já havia, de certa maneira, aprofundado em mim mesmo, no direito comercial, como eu disse, que foi a questão do poder de controle. Do ponto de vista acadêmico, o senhor encontrou alguma dificuldade para essa transferência do Departamento de Direito Comercial para o Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito? Não. Houve alguma resistência? Não. O senhor poderia ter se Pelo menos transferido... não me disseram nada. O senhor poderia ter se transferido para o Departamento de Direito do Estado. Por que não fez? Poderia, mas eu tenho a impressão de que talvez aí você tenha razão, nunca me avisaram, que houve um veto na parte do Departamento de Direito do Estado. Mas isso aqui não me perturbou muito.